estão te humilhando, tem gente te cercando, te ameaçando. Você está incomodada com esse tipo de mensagem? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, porque aqui a gente recebe a Nereida, que é psicóloga, a Camila Dias, advogada, e a Tailane, que vai explicar pra gente, né, o que aconteceu também, que você também já foi vítima de violência, né, Thay? Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde a todas, viu? Boa tarde. Sofri violência física quando eu fui agredida em uma festa, e a agressão já não parou por aí. Ela veio também em formas de mensagem, onde ele começou a me perseguir, me mandando mensagem do tipo, eu vou mudar, volta para mim, eu vou ser uma pessoa diferente. Começou a me perseguir também pela rua. Aonde eu passava, ele parava o carro e ele ficava me observando. Não era uma mensagem, então, com a intenção, de fato, de te reconquistar. Qual o sentimento que isso te provocava? Me dava medo, né? Eu sentia muito medo e temor pela minha vida. Porque quando esses homens começam a nos cercar, ali já é um sinal. Já é um sinal de que algo pior pode acontecer. Algo pior pode acontecer. E eu comecei a ter medo. Eu relatei para os meus irmãos, relatei para a minha família, que me acolheu, me deu suporte. Onde eu ia, a minha mãe ia comigo, com medo dele fazer alguma coisa comigo. Chegou a esse ponto, você não andava sozinha, então? Já não estava andando mais sozinha. Camila, você vê que é no mundo real e no mundo digital. Então, a gente vê que essas mensagens estão claramente ali classificadas como uma forma de perseguição? Sim, totalmente. E no caso dela, não sei se você se relacionava com ele anteriormente, com esse agressor, então aí é um caso de violência doméstica, porque tem essa relação de afetividade entre eles. Então, muitas vezes esses homens que perseguem as mulheres, eles acreditam nessa parte digital que não vão ser pegos, né, Roberta? Ninguém está vendo uma identidade, tem quem faz isso anonimamente também, mas assim, quando a gente sabe do paradeiro, primeiramente, dá para entrar com um pedido de medida protetiva, para que não tenha nem acesso, nem mesmo da parte digital, né? Realizar os bloqueios necessários. E quando não sabe, existe a delegacia de crimes virtuais que consegue rastrear esses endereços, né? Esses endereços digitais, para a gente chegar ao CPF desse agressor, desse stalkeador. Mas nem sempre é uma pessoa desconhecida. Quantos casos a gente já mostrou aqui? Inclusive, teve um na semana passada, a gente mostrou que o cara estava mandando mensagens para a mulher via Pix. Ele fazia um Pix para ela e dá para colocar como tipo uma descrição, né, do Pix. Isso. E ele fazia ameaças. Olha que ponto. Porque às vezes a mulher já bloqueou, já fez o que poderia, que caberia a ela. Aí ele chega a esse ponto de buscar outras vias, por isso que aí ficou mais fácil ainda, né, Roberta, de saber quem é, que no caso ela já sabia, identificar esse criminoso, porque a gente tem que dar nomes certos para as atitudes, né, os adjetivos corretos, e puni-lo por isso, porque é a liberdade, ainda que não seja, ela se sentia como a nossa participante, acuada, ameaçada, com medo. Como é que essa pessoa está entrando em contato, até mesmo através de um Pix, ela é uma pessoa capaz de qualquer coisa para chamar a atenção. Eu concordo com o sentimento aqui da Tailane, a palavra que resume é medo. E a pessoa fica impedida, Nereida, de às vezes andar sozinha na rua, fica achando que qualquer movimentação estranha pode ser uma forma de ameaça real contra ela, né? O que isso pode acabar causando, impactando na saúde mental dessa mulher? Olha, o impacto é bem maior do que a gente imagina. O que acontece é que antes você falava assim sobre bullying, sobre stalker, porém era o stalker que ela passou por isso, que foi grave, de ser perseguida na rua. Só que agora você fecha a porta de casa e você é vigiada pelas redes sociais. Então, pode causar depressão, pode causar mais mal-estar, o medo, a insegurança. A pessoa pode parar de postar. Às vezes, ela precisa das redes sociais para trabalhar e não pode colocar muita coisa, porque se a pessoa estiver rastreando seus passos, vai saber onde você está. Então, isso dá um prejuízo, de modo geral, seja profissional, pessoal e emocional profundo. Ou seja, além da gente ter que se excluir, às vezes, da vida social,
né? A Tailane acabou de falar aqui que ela deixava às vezes de ir para algum lugar, ou então quando ia precisava da companhia da mãe. O mundo digital também, quantas pessoas às vezes estão em casa enfrentando uma depressão e o que tem é isso aqui, para a pessoa talvez se atualizar da vida. E ainda assim ela também tem que se retirar desse ambiente, né? É uma solidão que vai acumulando também? A solidão existe sim, vai acontecer, pode acontecer, mas as piores coisas, além da solidão e da depressão pela ausência de contatos externos, as perseguições e também as manipulações de imagem. Quantos casos nós vemos de mulheres, porque as mulheres são as mais afetadas nesse caso, de meninas que tiveram suas imagens manipuladas e colocadas em rede, inviabilizando a vida delas em sociedade. O famoso deepfake, né? O famoso deepfake. E aí a gente não está nem falando de mulheres maduras que talvez tenham um pouco mais de um preparo emocional para lidar com isso. A gente está falando, Camila, de adolescentes. A gente vê que a maldade no mundo digital, principalmente com as mulheres, atinge todas as faixas etárias. Tem um comentário aqui interessante de uma pessoa que diz: Roberta, boa tarde, eu vivo bloqueando mensagens, isso é muito chato, até de homens casados, conhecidos, eu preciso bloquear. Um outro relato: eu vivi 12 anos com uma pessoa assim, falava que ia mudar e nunca mudou, aí eu resolvi separar dele. Ficava me seguindo, colocou medo na minha mãe já não dormia, hoje eu sofro de ansiedade, ó, o que Nereida falou, tenho problema de pressão alta. E como que essa pessoa prova tudo isso que ela está vivendo, Camila? Então, como, né, inicialmente comentei, se for o caso de saber o paradeiro, não, eu sei quem está fazendo isso, né, como foi o caso da participante, alguns outros, Delegacia da Mulher, né, se for uma relação assim, que tenha tido algo com essa pessoa, um ex, um atual, já se relacionou, isso daí entra dentro dos crimes contra a mulher. E também, se eu não sei quem é e está me perseguindo e está mandando mensagem, porque também pode acontecer, a gente vai na Delegacia de Crimes Virtuais, porque a gente precisa de rastrear esse IP, né? Ou através do celular, através do computador. Mas não pode deixar passar, porque a gente pode, até por um momento, acreditar que é só uma mensagem, ou é só, mas isso está restringindo a sua liberdade. Então, assim, é nosso direito, ninguém tem que fazer isso. Uma coisa é uma mensagem, às vezes uma pessoa querer conhecer a outra, flertar, a gente sabe muito bem até onde isso é natural ou não. Então, passou do sim, se tornou um não, já pode buscar ajuda desse criminoso para a gente poder estar contendo. Aquela história, há muito tempo a gente ouvia falar assim, tira um print. Os prints hoje ainda valem como prova ou não? Tem que ir no cartório, tem que fazer um registro. Como é que funciona isso, Camila? O print ajuda na ausência de outros meios. O ideal é ser feita uma ata notarial, que a gente chama, né? Você vai ao cartório com seu próprio telefone, seu próprio aparelho, computador, e eles vão registrar. Ali eles têm força para isso, para produzir essa prova, exatamente aquilo que está contendo ali. Porque através de um print a gente consegue excluir uma mensagem, fazer essa manipulação, né? Não que isso seja uma regra, mas pode acontecer. Mas na ausência ali, naquela correria, printa também, porque às vezes é o tempo da pessoa apagar aquela mensagem e depois como é que a gente prova, né? Então, hoje a gente tem esses mecanismos. Em rede social, por exemplo, apaga que a gente nem vê depois. No WhatsApp ainda fica ali uma mensagem apagada. Então, vale a pena a gente correr atrás, gravar a tela, né? Gravar através de um outro telefone. Todo meio de prova é bem-vindo. Enquanto você aí de casa, manda pra gente o seu relato, algo que aconteceu com você, uma ameaça, uma perseguição, uma chantagem, digamos, uma humilhação de alguém no mundo digital, principalmente contra as mulheres, né, que é o que a gente mais vê acontecendo. Manda pra gente o seu relato, é importante para o nosso debate. Enquanto isso, a Tailane vai contando pra gente, né, de que forma que isso te afetou psicologicamente. Eu sofri muito de ansiedade, entrei em um quadro de depressão, sempre tive um cabelo grande e pelo quadro de depressão, meu cabelo eu tive que cortar ele. Eu só vivia trancada no quarto, onde eu chorava muito e me questionava por que eu estava vivendo aquilo. Achava que eu era a culpada. E muitas das vezes nós mulheres achamos isso, né? Quando a gente começa a ser perseguida nas redes sociais, quando a gente começa a ser perseguida na rua, a gente acha que a gente é a culpada. Porque tudo ao redor
fala que nós somos culpados, sendo que a gente não teve culpa de nada. E eu só fui enxergar isso agora. Quando isso aconteceu, eu era muito nova, eu tinha os meus 17 anos. Então, você vê, eu tinha 17 anos. E muitas meninas nessa idade passam por isso, né? Por agressão, né? Física, psicológica, é perseguida nas internet, é perseguida em casa e muitas das vezes não tem voz. E você tem até medo. escreveu um livro, né, sobre livro. esse assunto. Como é que é? Curadas para frutificar. Que bacana, Tailane. E o que você mais deixa de lição para as meninas que estão em casa? O que eu aprendi e deixo de lição para elas hoje é para que elas não se calem. Não tenham medo, fale, porque o medo nos trava. Muitas das vezes a gente não consegue falar. A gente acha que ninguém vai dar ouvido. Mas sempre tem alguém disposto para lhe escutar. Vai na delegacia da mulher, presta ali o seu depoimento, faz a queixa certinho, não se cale. Perfeito. Não se cale. Tá certo. Tanto é que a gente está vendo esse aumento aí de denúncias justamente de mulheres encorajadas. Obrigada, gente, pela presença de vocês, tá? Boa tarde. Volte mais vezes também, Tailane.